Bom, mais um vídeo aqui para vocês. No outro vídeo passado a gente falou da distância de dois pontos, a sua fórmula, né? Sua dedução da fórmula. E agora a gente vai trazer alguns exercícios para vocês aplicando essa distância entre dois pontos. Nosso primeiro exercício é para determinar o perímetro do triângulo ABC a partir da figura. Então nós temos aqui, ó, um triângulo, certo? E eu quero calcular o perímetro. Primeiro, nós temos que saber o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados desse triângulo, né? É a soma de todas essas medidas aqui, ó. Então tem que saber quanto mede daqui a aqui, quanto mede daqui a aqui e quanto mede daqui a aqui, para saber para calcular esse perímetro, tá? Então é bastante importante. E com isso nós vamos aplicar a distância entre dois pontos, porque a gente não sabe ainda quais são esses valores aqui, tá bom? Primeiro, nós vamos ver quais são as coordenadas dos pontos A, B e C, tá? Então nós temos aqui então, ó, vamos ver aqui, ó. Nesse ponto A, o ponto A, como eu disse para vocês, né? Nós temos que ter um pouquinho da noção dos pontos do plano cartesiano, tá? Eu tenho para x igual a 1 e y igual a 3. Então, meu ponto A é x1 e y é 3, correto? Nesse ponto B, no ponto C, desculpa, nós temos para x igual a 3 e y igual a 5. 3 e 5. E para o ponto B, nós temos x7, y1. Então, esses são os meus pontos desse plano cartesiano, tá? As coordenadas. Lembrando que, para qualquer ponto, eu tenho que o primeiro é x e o segundo é y, né? Então, nós temos aqui xa, ya, xb, yb, xc e yc. Então, para calcular aqui, eu vou ter que fazer essa conta das distâncias de dois pontos de cada uma. Então, primeiro, nós vamos fazer a distância entre A e B, tá? Distância A, B, correto? Então, qual que é a fórmula mesmo? A fórmula é raiz quadrada de xa. Primeiro estou pegando o ponto xa. Primeiro eu vou pegar o ponto de A até B. Então, eu vou pegar o ponto final menos o ponto inicial. Então, eu vou pegar xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós estamos pegando aqui, ó, do ponto final, que é o xb, menos o ponto inicial, que é o xa. Ponto inicial xyb menos o ponto inicial ya. Então, nós vamos calcular, então, aqui, ó, distância raiz quadrada. Quem que é xb? Xb, ó, primeiro sempre vem o x e depois o y. Então, nós temos aqui que xb é 7 menos xa, ó, xa1 ao quadrado, mais yb, quem que é yb? Ó, yb, 1 menos ya, 3 ao quadrado. Então, nós vamos ver aqui, raiz 7 menos 1, 6 ao quadrado, mais 1 menos 3, menos 2 ao quadrado. Então, distância de A a B é igual a raiz 6 ao quadrado, 36, mais menos 2 ao quadrado, 4, positivo. Então, distância de A até B, nós temos raiz de 40, certo? E a raiz de 40 equivale a, deixa eu vermos aqui, 6,32 aproximadamente, tá? Aproximadamente 6,32, correto?
Vamos ver? 7 menos 1 dá 6. 1 menos 3 dá menos 2. 6 vezes 6 dá 36. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 36 mais 4, 40. E é isso mesmo. Então, eu calculei a distância daqui até aqui. Agora, eu vou calcular a distância de A até C. Correto? Então, vamos ver aqui, ó. Distância de A até o ponto C. Então, vamos pegar essa distância aqui, ó. Ponto inicial, ponto final. Então, nós vamos ver. Raiz de xc menos xa ao quadrado mais yc menos ya ao quadrado. Ó. Ponto final menos o ponto inicial. Sempre nessa ordem. Igual. Raiz de xc menos xa. Então, vamos ver. Quem que é o xc? 3. Menos xa, quem que é? 1. Ao quadrado. Mais yc, 5. Menos ya, 3 ao quadrado. Então, distância vai ser igual. 3 menos 1, 2 ao quadrado. Mais 5 menos 3, 2 ao quadrado. Então, nós temos o quê? Que a distância de A até C é a raiz de 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Então, distância de A até C é raiz de 8, que é aproximadamente 2,82. Estou aproximando, tá? E aí nós temos a outra distância, que é de C até B. Então, distância de B a C. Então, distância de B até C, ó. Distância de B até C. Então, nós temos raiz de... Quem que é o ponto inicial? Estou pegando de B até C. Então, nós temos xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. Então, distância vai ser quem? Raiz. Quem que é xc? 3. Menos xb, 7 ao quadrado. Mais yc, nós temos 5. Menos yb, nós temos 1 ao quadrado. Então, nós temos raiz de 3 menos 7 vai dar menos 4 ao quadrado. Mais 5 menos 1 vai dar 4 ao quadrado. Então, distância de A até B, nós temos que a raiz 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá 16. Mais menos 4 ao quadrado dá 16. Isso daqui vai dar raiz de 32, que vai dar aproximadamente 5,65. Correto? Então, nós temos aí 5,85, a nossa distância. Então, nós temos de A até B, nós temos 6,32. De A até C, nós temos 2,82. E de C a letra B, nós temos 5,65. Então, qual é o perímetro? Então, perímetro eu vou somar, né? Vou somar todas essas minhas medidas. 2,82 mais 6,32 mais 5,65. Então, ó, somei todos os três valores, né, para calcular o perímetro, e ele vai me dar 14,79. Ok? Então, essa é a minha distância do meu triângulo. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo agora. Mais um exemplo agora para vocês, tá? Vamos determinar no eixo das ordenadas o ponto P, cuja distância até o ponto A, 4 e 1, seja igual a 5 unidades. Então aqui, pessoal, ele já deu a distância, que equivale a 5 unidades. Agora, nós vamos determinar o ponto P.
Quem que é esse ponto P? E esse ponto P, ele disse que está situado no eixo das ordenadas. Por isso que é importante a gente saber um pouco do plano cartesiano, tá? Então, leiam bastante sobre o plano cartesiano, já está na atividade de vocês, para vocês se situarem, acharem os pontos, quem que é a abscissa, quem que é as ordenadas, ok? Se ele está situado no ponto das ordenadas, quem que é o eixo das ordenadas? É o eixo Y, o eixo vertical. Então, ó, nós temos o eixo Y aqui, ó. Esse é o eixo das ordenadas. O eixo X é chamado de eixo das abscissas. Então, presta bastante atenção nisso, ok? Se esse ponto ele está situado no eixo das ordenadas, então ele pode estar qualquer ponto desse meu eixo. Mas a gente não sabe que ponto que ele está. Sabe? Não sabe. Então, eu vou colocar aqui, vou representar essa minha situação, tá? O meu ponto A é o ponto 4 e 1, né? 4 no X e 1 no Y. Lembra aqui, ó, primeiro é o X e depois é o Y. Então, nós temos 4 e 1. E ele disse que daqui, desse ponto até esse ponto, equivale a 5. Então, já tenho a distância. Mas não sei que ponto do eixo das ordenadas está situado esse ponto P. Mas eu sei de uma coisa. Se ele está situado no eixo das ordenadas, então quer dizer que o x equivale a quanto? Equivale a 0. Porque quando o x é 0, o y equivale a quanto? Então, eu tenho aqui dentro desse ponto. Então, o meu ponto P, ele tem coordenadas 0 e y. Certo? Então, é o y aqui, ó, esse ponto aqui, que é o que eu vou procurar nessa minha distância aqui, desse ponto, dessa minha ordenada. Tá? Vamos lá. Eu sei que a fórmula, que é a distância do ponto A ao ponto P, é igual a raiz de xp menos xa, e final menos inicial, mais yp menos ya. Todos eles ao quadrado, tá? Todos eles ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a distância vai ser... A distância, ele falou que vale quanto? 5. Olha, já deu a distância. Raiz. Quem que é xp? Primeiro, xp é o valor que está do ponto P, o valor primeiro. 0. xa, ó, 4 e 1. xa menos 4. Mais, ao quadrado. Yp é y. Menos ya, que é 1. Ao quadrado. Então, vai ficar 5 igual raiz de 0 menos 4 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Vou conservar isso daqui, ok? Então, 5 é igual a raiz de menos 4 ao quadrado, é 16, certo? Mais y menos 1 ao quadrado. E aí eu tenho uma grande jogada aqui. Lembra quando sempre a gente fala que quando o número está ao quadrado, para ele passar para o outro membro, do outro lado da igualdade, eu passo em forma do quê? De raiz, correto? Então, se ele está em raiz de um lado, para voltar para o outro lado, ele vai em que forma? Ao quadrado, o inverso. Então, nesse caso aqui, para me tirar essa raiz daqui, eu vou jogar aqui o 5 ao quadrado igual a 16 mais y menos 1 ao quadrado. Então, tirei a raiz desse lado e joguei para o outro lado ao quadrado. Tá? Fiz o inverso. 25 ao quadrado é 25. Esse 16 ele está positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado. Negativo. Igual a y menos 1 ao quadrado. 25 menos 16 vai dar 9, certo? Y menos 1 ao
quadrado. E aqui eu vou fazer de novo a outra jogada. Se ele está ao quadrado desse lado, eu jogo ele agora em forma de raiz, tá? Então vai ficar y menos 1 raiz de 9. Então vai ficar y igual a 3. Joga esse menos 1, que ele está negativo, ele passa positivo. Então y equivale a 4. Então eu tenho que o meu ponto P equivale a 0,4, ok? Tem outro jeito também que eu posso desenvolver esse y aqui, ó, y menos 1 ao quadrado, e fazer ele desta forma. Vai ficar y menos 1 vezes y menos 1. E aí eu vou chegar numa equação do segundo grau, tá? E para resolver de uma equação do segundo grau, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que todo mundo já conhece, certo? Mas desse jeito aqui está certo também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode nos chamar que a gente vai dar para vocês mais lista de exercícios, ok? Até mais. Tchau, tchau.